boa tarde. Nesta quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem para mais uma sessão plenária por videoconferência. Na pauta está a retomada do julgamento sobre a comercialização de testes psicológicos. Nesta edição do Jornal da Justiça, você vai ter mais detalhes sobre este e outros assuntos que constam na pauta de hoje. Confira agora os demais destaques. Ministro Gilmar Mendes decide levar ao plenário do STF o julgamento da ação que questiona a reeleição no Congresso Nacional. Gilmar Mendes também pediu as manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. Juizados especiais completam 25 anos e já respondem por 1/3 das ações que chegam ao judiciário. O que se pode concluir é que os juizados especiais são um importante instrumento de democratização de acesso à justiça. E ainda, a Justiça Federal autoriza a operação no Piauí que apura desvio de recursos públicos destinados ao combate do novo coronavírus no estado. O plenário do Supremo Tribunal Federal se reúne a partir das 2h da tarde em sessão por videoconferência. Na pauta está o pedido de medida cautelar feito pela Rede Sustentabilidade e pelo Partido Socialista Brasileiro para suspender norma que condiciona a ato do presidente da República o fornecimento de dados relacionados à defesa das instituições, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Vamos conferir agora um panorama da pauta de julgamentos desta quinta-feira com a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O destaque da pauta é sobre as atribuições da ABIN. Os ministros devem analisar um trecho da lei que instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência. A legislação de 1999 prevê que o compartilhamento de dados e conhecimentos específicos relacionados com a defesa das instituições e dos interesses nacionais só podem ser fornecidos à ABIN com a aprovação do presidente da República. Os partidos que ajuizaram a ação apontam preocupação com o procedimento de requisições de informações, em especial após a edição do Decreto 10.445 de 2020, que aprovou a atual estrutura regimental da ABIN e entrará em vigor no dia 17 de agosto. Segundo eles, o diretor-geral da ABIN, a partir de uma requisição, pode ter acesso a dados sigilosos. A Rede Sustentabilidade e o Partido Socialista Brasileiro buscam no STF reduzir o potencial alcance desse compartilhamento. De acordo com as legendas, é preciso preservar os direitos e também as garantias fundamentais dos cidadãos. Na sessão de hoje, os ministros julgam um pedido de liminar que visa, dentre outras medidas, impedir que dados fiscais, bancários, telefônicos, bem como as informações de inquéritos policiais ou da base de dados da Receita Federal e do COAF, sejam fornecidos à ABIN sem ordem judicial. Consta ainda na pauta do STF uma ação apresentada por vários partidos que questionam o processo de aprovação da emenda constitucional número 19. Essa emenda alterou normas referentes à administração pública, servidores, agentes políticos e também tratou de despesas e finanças públicas. As legendas apontam que houve desrespeito às regras do processo legislativo previsto na Constituição Federal, uma vez que ela foi publicada sem que ambas as casas tivessem aprovado, em 2 turnos de votação. Os ministros também podem concluir o julgamento da ação sobre a competência para a apuração dos cálculos no âmbito dos juizados especiais federais e ainda sobre responsabilidade da administração pública por débitos trabalhistas de empresa terceirizada. A sessão plenária começa logo mais às 14 horas e você pode acompanhá-la ao vivo aqui mesmo na TV Justiça. A Gisele já adiantou um pouquinho para a gente o que terá na pauta de julgamentos que a TV Justiça transmite ao vivo e o Supremo Tribunal Federal também ele deve retomar hoje à tarde a ação que questiona o uso e a comercialização de testes psicológicos apenas por profissionais inscritos no Conselho Regional de Psicologia. O plenário discute uma resolução do Conselho Federal de Psicologia de 2003. A norma regulamenta o uso, elaboração e comercialização de testes psicológicos. Segundo o texto, o comércio e o uso são restritos aos psicólogos inscritos no Conselho Regional de Psicologia. Os manuais dos testes devem conter essa informação em destaque. As editoras precisam manter o controle do psicólogo que comprou o manual.
Para o relator, ministro Alexandre de Moraes, a exigência é inconstitucional. É como se a Ordem dos Advogados do Brasil editasse uma resolução para que só os profissionais do direito pudessem comprar livros jurídicos. O relator lembrou que nem os professores da Faculdade de Psicologia podem adquirir os manuais. Mas o ministro Edson Fachin divergiu do relator. Para ele, a norma é compatível com a Constituição. A restrição à comercialização de exames psicológicos é importante para preservar a integridade dos testes e das pessoas a que são submetidas a eles. A ministra Rosa Weber acompanhou o ministro Edson Fachin. Agora, o julgamento será retomado com o voto vista da ministra Carmen Lúcia. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu levar diretamente ao plenário da Corte o julgamento da ação que questiona a reeleição no Congresso Nacional. Na ação, o Partido Trabalhista Brasileiro pede que o Supremo Tribunal Federal defina que a vedação constitucional à reeleição ou recondução às mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal se aplica às eleições que ocorram tanto na mesma legislatura ou em legislaturas diferentes. Segundo o PTB, a Constituição Federal prevê que os mandatos dos membros das mesas é de 2 anos e veda a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Já o regimento interno da Câmara não considera recondução à eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes. Neste caso, o ministro Gilmar Mendes decidiu adotar o rito abreviado, em razão da relevância do assunto, e encaminhar o processo diretamente ao plenário do Supremo, sem a necessidade de analisar o pedido de liminar. Gilmar Mendes também pediu as manifestações da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. Dário Messer, o réu de processos da Lava Jato, que é conhecido como doleiro dos doleiros, ele teve acordo de delação premiada homologado pela Justiça. Também admitiu ser sócio de um esquema que movimentou mais de US$ 1 bilhão em vários países. Segundo o Ministério Público Federal, o acordo vai ajudar na coleta de provas para 3 investigações em andamento pela Força Tarefa da Lava Jato do Rio. Dário Messer é réu em processos da Lava Jato por esquemas nacionais e transnacionais de lavagem de dinheiro e outros crimes. O acordo homologado prevê pena de 18 anos de prisão e a devolução aos cofres públicos de cerca de R$ 1 bilhão em imóveis de alto padrão, obras de arte e de valores de Messer localizados no Brasil e no Paraguai. Já na condição de delator, Messer admitiu ser sócio de um esquema que movimentou mais de US$ 1,5 bilhão em operações ilegais de câmbio em 52 países. A Justiça brasileira vai pedir cooperação com as autoridades do Paraguai para a partilha dos bens. Dário Messer estará em prisão domiciliar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, que considerou que o doleiro se encaixa no grupo de risco para a Covid-19. Messer tem 61 anos e é hipertenso. E você vai ver a seguir, juizados especiais completam 25 anos. E o Conselho Nacional de Justiça promove encontro digital para um balanço de trabalho. É já já. A Constituição serve para mim como um instrumento de consulta universal. Sempre que tenho alguma dúvida, sempre que alguém me traz algum problema e espera que a gente possa encontrar soluções, respostas, é sempre bom ter uma Constituição do lado. O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje o seminário 25 anos dos Juizados Especiais, Diagnóstico e Perspectivas. O encontro digital tem como objetivo fazer um balanço e discutir formas de aperfeiçoar esse instrumento que responde por 35% das ações que chegam à Justiça. Criados em 1995, os juizados especiais substituíram os chamados juizados de pequenas causas. O principal objetivo foi facilitar o acesso à justiça em causas de menor complexidade, que não ultrapassam o valor de 40 salários mínimos na Justiça Comum e 60 salários mínimos na Justiça Federal. Nesses 25 anos, o mecanismo já se popularizou. Hoje, 1 em cada 3 ações que chegam ao Judiciário está no juizado especial. Ao todo, foram mais de 7 milhões de processos novos só no ano passado.
Na abertura do seminário do Conselho Nacional de Justiça, a coordenadora do Grupo de Trabalho dos Juizados Especiais, Candice Galvão Jobim, afirmou que o objetivo previsto na Constituição de dar efetivo acesso à justiça tem sido cumprido. O que se pode concluir é que os juizados especiais são um importante instrumento de democratização de acesso à justiça, na medida em que sua origem teve como objetivo atender aos anseios dos cidadãos, notadamente os mais desprovidos, que buscam a solução de seus conflitos por meio de uma prestação de tutela rápida, econômica e segura. Mas os números também apontam problemas. O congestionamento de processos nos juizados especiais já ultrapassa 3%, o que indica necessidade de mudanças. É necessário que o CNJ avance em ações que visem ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional no âmbito do sistema dos juizados especiais. Entre as ações discutidas no seminário virtual desta quinta-feira está o uso de tecnologias para agilizar os trabalhos. A necessidade de disciplinarmos as perícias virtuais, de nós termos um sistema de audiências virtuais mais eficiente, mais efetivo, para que a população tenha efetivamente acesso. Já o presidente do Superior Tribunal de Justiça defende uma mudança de mentalidade. Segundo ele, é preciso evitar recursos e, principalmente, a burocracia para garantir a agilidade. Juizados especiais, nós estamos comemorando 25 anos, é um juizado da desburocratização, da simplicidade. Repele, portanto, nos juizados especiais, a ideia de petições de decisões longas, de arrazoados excessivos, de fundamentações excessivas. O juizado tem apenas um objetivo: solucionar causas importantes. Eu digo importantes, não é de pequenas causas, mas são de causas, como aqui destacada, muitas vezes fundamentais à dignidade da pessoa humana, mas que precisam ser solucionadas num espaço de tempo muito breve. O Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, que representou o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, também defendeu o fim da burocracia. Ele lembrou que essa mudança de mentalidade já começou pela população, que cada vez mais cobra eficiência do judiciário. Vivemos tempos em que os jurisdicionados não são apenas usuários do Poder Judiciário, mas também os seus mais rigorosos fiscais, razão pela qual nós, magistrados, nós que somos inquilinos do poder, proprietário do poder, o cidadão, devemos prestar o melhor serviço possível, de forma simples, de forma acessível, de forma transparente, mas de forma democrática e cidadã. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirmou a suspensão do pagamento de 34 milhões de reais para magistrados do Piauí. Quem tem os detalhes é a repórter Jéssica Castro. O valor seria relativo ao pagamento de diferença da parcela autônoma de equivalência salarial a magistrados estaduais ou sucessores que tenham passado para a inatividade ou falecido antes de 1994. A Associação dos Magistrados Piauiense impetrou um mandado de segurança contra a decisão administrativa do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que paralisou o pagamento. Reconhecendo, então, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o Tribunal Piauiense concedeu liminar no mandado de segurança para suspender os efeitos da decisão administrativa e permitir a retomada do pagamento. Em 2018, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, havia suspendido essa liminar, apontando que, devido à natureza pecuniária das vantagens, a execução de eventual decisão favorável no mandado de segurança só poderia ocorrer após o trânsito em julgado. A Associação dos Magistrados alegou então na Corte Especial que o montante já estava previsto no planejamento orçamentário e que representava apenas 3,13% do orçamento anual do Tribunal de Justiça do Estado. Mas os ministros entenderam que, além da liminar favorável ao pagamento para servidores públicos ser vedada pela legislação, a despesa gerada é expressiva, chegando a mais de 34 milhões de reais, o que acarreta grave lesão à economia pública. Por unanimidade de votos, a suspensão do pagamento foi confirmada. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, no Piauí, deflagrou na manhã de hoje a Operação NACLO, que apura desvio de recursos públicos federais destinados ao combate da Covid-19 no município de União.
30 policiais federais e 2 auditores da CGU cumpriram 6 mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina e União, que foram expedidos pela Justiça Federal. O objetivo foi colher prova de possível fraude ao processo de licitação e superfaturamento na compra de 6 mil galões de 5 litros de água sanitária. A investigação aponta que a empresa vencedora vendeu a unidade ao custo de R$ 48,80, sendo que o preço médio no mercado local, mesmo em período de pandemia, é de R$ 20. Há indícios de superfaturamento em pelo menos 144%. Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, desvio de recursos públicos, cujas penas somadas chegam a 20 anos de prisão. E você vai ver a seguir, Tribunal Superior Eleitoral reforça novos critérios de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Até já! Uma Constituição que traz no seu texto valores tão importantes construídos durante a história da civilização é uma Constituição que temos que defender sempre, nos unirmos na sua defesa, especialmente nos momentos de dificuldade como este que estamos vivendo e provavelmente viveremos assim que a pandemia acabar. O Tribunal Superior Eleitoral ratificou os novos critérios de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O processo administrativo definiu, por exemplo, o marco temporal para o cálculo da quantidade de parlamentares filiados a determinada legenda. Veja agora outros destaques da sessão do TSE de hoje de manhã. O plenário também aprovou a resolução que determina novas datas para o calendário eleitoral. Em julho, o Congresso Nacional adiou as eleições municipais para os dias 15 e 29 de novembro por causa da pandemia do novo coronavírus. Com isso, a Justiça Eleitoral precisou readequar datas e prazos do calendário, como o limite para o registro de candidaturas. Sobre esse tema, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que o tribunal recomenda que partidos e candidatos façam o registro o quanto antes para evitar aglomerações no último dia do prazo. O ministro Barroso também lembrou que, por orientação de especialistas, a Justiça Eleitoral vai suspender a identificação biométrica das eleições deste ano. Um operador de logística de Araucária, no Paraná, ele vai receber horas extras pelo tempo trabalhado em regime de compensação de jornada. Essa decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A ação trabalhista, a empresa adotava o regime de banco de horas, mas as convenções coletivas autorizavam apenas a compensação semanal, o que não ocorreu no caso. O juízo de primeiro grau determinou, então, o pagamento de todas as horas extras que excedessem a jornada diária de 8 horas e a duração semanal de 40 horas. No entanto, o Tribunal Regional da 9ª Região, no Paraná, reformou a sentença. Apesar de o empregado ter feito horas extras habituais e ter trabalhado em dias destinados à compensação, o TRT determinou a apuração semanal da jornada e o pagamento das horas apenas em semanas que o trabalho extraordinário ultrapassou 2 horas diárias ou em dias de compensação. O operador de logística recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e o caso foi julgado pela 6ª turma. A relatora ministra Cátia Arruda citou a súmula 85 do TST, que descaracteriza o regime de compensação quando existe a prestação de horas extras habituais. Diante disso, a turma invalidou a compensação e determinou o pagamento de horas extras de todo o tempo excedente de 8 horas diárias e 44 semanais. Desde o início da pandemia, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Distrito Federal e Tocantins, tem atuado para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. As ações dispararam e já são mais de 2.200.000 atos. A pandemia do coronavírus ainda era vista como uma ameaça distante dos brasileiros, quando, na segunda quinzena de março, a Justiça do Trabalho do Distrito Federal determinou à empresa Log Tecnologia que recadastrasse 11 motoboys que haviam sido excluídos da plataforma de entregas por aplicativo sem qualquer justificativa. Tem muitos que estavam desempregados, numa situação difícil,
E a empresa agora, com essa decisão judicial, o trabalhador ganhou mais respeito dentro da própria empresa e está sendo, como é que se diz, tendo cadastro de volta, porque eles tinham bloqueado o trabalhador e ele agora tem o seu emprego de volta, dentro de uma necessidade que está extrema no país. A determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, foi apenas uma entre os mais de 2.200.000 atos, decisões, despachos e sentenças de primeiro e segundo graus tomados desde o início da pandemia do coronavírus, em março. Em Brasília, a 19ª Vara do Trabalho determinou que o Distrito Federal e o Instituto Hospital de Base fornecessem aos profissionais de saúde que atuam no combate ao coronavírus os equipamentos de proteção individual, os EPIs. A Justiça do Trabalho também negou o pedido da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para que o trabalho remoto dos empregados que moram com pessoas que fazem parte do chamado grupo de risco da Covid-19 fosse suspenso. A mediação de conflitos e a negociação de acordos coletivos cresceu mês após mês. Somente no Centro Judiciário de Solução de Disputas de Brasília, passou de 24 acordos firmados em abril para 109 em julho, 4 vezes mais do que no início da pandemia. Ao todo, foram realizadas 501 audiências de conciliação no mesmo período. Os valores arrecadados com as conciliações também dispararam, totalizaram mais de 17 milhões de reais. Acordos homologados antes da pandemia também tiveram recursos revertidos para o combate ao coronavírus. A primeira parcela do acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa SBF Comércio de Produtos Esportivos, no valor de R$ 103 mil, foi investida na aquisição de máscaras, álcool em gel e outros equipamentos de proteção individual para profissionais que atuam no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Distrito Federal. No Tocantins, a Justiça do Trabalho autorizou a destinação de R$ 20 mil para a aquisição de equipamentos pelo Hospital Regional de Araguaína. Então, para o trabalhador foi uma vitória muito grande, para o sindicato também, e um reconhecimento profissional. A licença maternidade é fundamental para o desenvolvimento da criança nos primeiros meses de vida. Um direito que é garantido pela Constituição Federal, pela Lei Trabalhista e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Este ano, o Supremo Tribunal Federal ele tomou uma decisão importantíssima relacionada à licença maternidade. Em caso de internação prolongada da mãe ou da criança, a licença só começa a ser contada depois que ambos receberem alta médica. Foi na hora do parto que os médicos descobriram. A filha da Bárbara tinha um desvio no esôfago. Ela teve que passar por cirurgia e ficar internada. Ela teve algumas complicações em relação às medicações que ela tomou, a quantidade de medicação, ao próprio tempo de internação. E esse período se estendeu por 65 dias, contando aí UTI neonatal, UTI pediátrica e o quarto. O tempo de internação corresponde à metade da licença maternidade que a Bárbara tinha direito. Por isso, a psicóloga decidiu ir à justiça e pedir que o período começasse a ser contado apenas quando a filha deixasse o hospital. O pedido foi aceito. Um processo semelhante chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi julgado pelo plenário virtual em abril deste ano. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, um partido político pedia que o período da licença maternidade fosse contado a partir da alta da mãe ou da criança. A maioria dos ministros aceitou o pedido. Se eventualmente aconteceu isso comigo no meu mundo real, né? Eu vou formular esse pedido junto à empresa que eu trabalho e não tiver resposta positiva desse meu órgão empregador, eu vou ter, então, que buscar o judiciário para obter essa chancela. Esta pediatra explica a importância do convívio entre as mães e os filhos nos primeiros meses de vida das crianças. Nós sabemos que são nesses primeiros dias, primeiros meses de vida, que se inicia a base da formação desse ser. E aí, para que seja uma base segura, é fundamental que essa mãe tenha segurança e o apoio, a tranquilidade necessários para favorecer essa formação, a formação desse vínculo. E hoje ficamos por aqui. Uma boa tarde para você. Tchau.